Você já imaginou Deus mandar levantar uma serpente no meio do povo como solução para um castigo mortal? Parece contraditório, quase perturbador, mas foi exatamente isso que aconteceu. E o significado dessa história pode mudar completamente a forma como você enxerga julgamento e misericórdia. O povo de Israel estava no deserto cansado, impaciente, revoltado. Mesmo depois de tantos milagres, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraram do Egito para morrermos aqui? A ingratidão ecoava como um grito de rebelião. Então, algo aterrador aconteceu. Serpentes venenosas começaram a surgir por toda parte, silenciosas, rápidas, fatais. O deserto virou um cenário de pânico. Pessoas eram picadas, e em questão de minutos, o veneno queimava em suas veias. O medo se espalhou mais rápido que as próprias serpentes. Diante da morte iminente, o povo finalmente reconheceu seu erro. Eles correram até Moisés, desesperados. Pecamos, falamos contra o Senhor. Ore por nós. Era o momento do confronto. O peso do pecado agora tinha rosto, dor e consequência. Mas será que Deus responderia com mais ira? Ou com misericórdia? Agora me diz, você acha que o sofrimento deles foi justo ou pesado demais? Comenta aqui, quero saber sua opinião, porque a próxima parte vai te surpreender. Moisés, diante do clamor do povo, faz o que sempre fez. Intercede. Ele não acusa, não ignora. Ele ora. No meio do caos da dor e dos gritos, uma súplica sobe aos céus. E então, Deus responde, mas não da forma que ninguém esperava. Ele não remove imediatamente as serpentes. Não faz o problema simplesmente desaparecer. Em vez disso, dá uma instrução estranha, quase desconcertante. Faça uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Pare por um segundo. Uma serpente, como símbolo de cura, aquilo que representava a morte, agora se tornaria um instrumento de vida. Era paradoxal. Era desconfortável. Era divino. Moisés obedece. Ele molda a serpente de bronze e a levanta no meio do acampamento. O cenário ainda era de dor. Pessoas continuavam sendo picadas. Mas agora, havia uma escolha. Olhar ou morrer. Não era sobre força, mérito ou posição. Era sobre fé. Sobre confiar mesmo sem entender completamente. E algo extraordinário começa a acontecer. Aqueles que, mesmo feridos, erguiam os olhos. Viviam o veneno. Perdia seu poder. Mas a pergunta permanece. Por que Deus escolheu justamente uma serpente para representar a salvação? Porque a resposta vai muito além daquele deserto e atravessa o tempo. O que parecia apenas uma solução emergencial no deserto, na verdade escondia um significado muito mais profundo. A serpente de bronze não era só sobre sobreviver às picadas. Era um sinal. Um símbolo profético. Séculos depois, essa mesma imagem seria mencionada novamente, não como história antiga, mas como chave para entender a redenção da humanidade. Assim como a serpente foi levantada no deserto, algo, ou melhor, alguém menos também seria levantado. E dessa vez, não seria para curar apenas corpos, mas almas. Percebe o impacto disso? Aquilo que representava o pecado e a morte foi transformado em instrumento de salvação. Não porque tinha poder em si, mas porque Deus deu significado a ele. O povo não era salvo pela serpente, mas pela obediência em olhar era fé ema. Oh, e talvez aqui esteja uma das mensagens mais confrontadoras dessa história. Às vezes, a solução de Deus não faz sentido imediato. Às vezes, ela exige que você olhe justamente para aquilo que você evitaria. Mas é nesse olhar que a cura começa. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, sem olhar para a direção que Deus estava mostrando? Se essa reflexão mexeu com você, comenta "Eu escolho olhar" e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. A última parte vai fechar essa história de um jeito que você não espera. Agora,
Tudo se conecta. Aquela cena no deserto não era apenas sobre sobrevivência. Era um ensaio divino de algo muito maior. Quando o povo olhava para a serpente de bronze, não era o objeto que o salvava menos. Era a confiança no que Deus havia dito. Séculos depois, essa verdade ganharia forma definitiva. Assim como a serpente foi levantada, Jesus também seria levantado, não em uma haste no deserto, mas em uma cruz. E ali carregaria não apenas o símbolo do pecado, mas o próprio peso dele. A lógica é a mesma, mas o alcance é eterno. No deserto, quem olhava vivia fisicamente. Na cruz, quem crê recebe vida espiritual. Antes, o veneno era no corpo. Agora, o problema é mais profundo. A separação de Deus. E a solução continua sendo um olhar de fé. Não é sobre merecer, não é sobre ser perfeito. É sobre reconhecer, como aquele povo reconheceu. Precisamos de ajuda. A serpente de bronze apontava para um princípio que ainda ecoa hoje. Deus transforma aquilo que parecia condenação em caminho de redenção. E aqui está a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Você tem olhado para onde? Porque a direção do seu olhar pode definir o destino da sua vida. Essa história não terminou no deserto. Ela continua. Toda vez que alguém decide olhar e confiar,